Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente em Cérebro Inovadores 4.0, essa série que nós vamos estar entrando agora no nosso 6º vídeo. E hoje nós vamos falar sobre confiança na criatividade e fobia na criatividade. Então, o que é confiança? Como a gente pode adquirir a confiança dentro do processo criativo? A gente tem que primeiro saber que a confiança, ela desenvolve a pessoa de uma forma plena, de uma forma integral, de uma forma inteira. E dentro dessas criações, dentro desse processo, nós temos que desenvolver momentos estimuladores para que isso aconteça. Não adianta muitas das vezes a gente querer que há essa criatividade sem a gente melhorar o ambiente, melhorar a nossa percepção e melhorar as ferramentas que nós possuímos para poder ter a existência do processo de criatividade. Então, dentro de momentos e ambientes estimuladores, nós temos que buscar em nós um desafio. Muitas vezes a gente quer criar, quer desenvolver, mas nós não nos desafiamos a isso. A gente acaba criando uma estrutura de medo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a fobia, porque a confiança que a gente consegue, a capacidade que nós temos, o potencial que nós possuímos, a autoestima necessária para a gente desenvolver algo novo, isso é importantíssimo. Então, o primeiro trabalho que nós temos que ter antes de começar, muitas das vezes, a trabalhar de uma forma criativa, é a gente voltar-nos a nós mesmos e começar a percebermos de uma forma diferente. E isso é importante por quê? Porque eu tenho uma liberdade maior. A gente sempre gosta de falar que a verdade nos liberta. Então, quando eu tenho essa liberdade maior, é porque eu estou vivendo uma verdade mais integrada àquilo que eu realmente sou. E se essa verdade existe, eu tenho uma percepção melhor, um autoconhecimento de quem eu sou verdadeiramente, então de quem eu sou perante todas as circunstâncias, experiências, aquilo que eu tenho de hereditariedade, de que veio dos meus pais, dos meus familiares, dos meus ancestrais. Para mim, aquilo que eu vivenciei até hoje na minha vida, que construiu a minha personalidade e o meu caráter. O caráter, pessoal, é algo um pouco diferente. Eu busco a palavra caráter dentro da psicologia analítica e dentro da psicologia arquetípica, que vê essa questão de caráter como algo a ser realizado, não como uma questão tipo a psicanálise, que vem com coisas que vêm do passado que foram reprimidas e assim vai surgindo esse processo. O caráter é aquilo que nós temos, a sementinha que deve ser germinada dentro de nós, para ver qual o tipo de fruto que nós podemos gerar aqui nessa vida. Então o caráter já vem como como colocar assim, algo a ser desperto, como as pessoas falam, propósito, dentro da linguagem atual. Então é esse propósito, essa iniciativa que nós temos para poder estar produzindo dentro desse mundo, fazendo coisas dentro desse mundo. E para isso eu tenho que aprender a catalisar. O que é o catalisador? Vamos pensar num carro, catalisa a fumaça para sair mais puro. Então, informações vêm de todos os lados, de fora e também dentro de nós. Eu tenho que aprender a catalisar isso e fazer isso se tornar algo produtivo. Então esse catalisador criativo, ele está dentro e a gente precisa utilizá-lo de uma forma adequada, porque senão a gente acaba criando projetos que não vão ter sucessos. E quanto mais gera frustrações, mais fobia de criar eu tenho. Então, mais medo de criar coisas novas eu vou adquirindo de acordo com as frustrações que vão surgindo na minha vida. E para mim criar, eu tenho que aprender a brincar. Muitas vezes a gente quer criar, fazer coisas diferentes, mas ali aquela coisa, seguindo o mesmo ritmo, padronizado. Não, a brincadeira é onde nós conseguimos construir de coisas novas. E o adulto brinca também. A gente pensa, brincadeira é coisa de criança, mas não é. Quando eu estou trabalhando, quando todos nós estamos trabalhando, pode ser uma brincadeira, porque é uma maneira onde eu posso expressar. Para a criança, a brincadeira é a expressão dos seus sentimentos, a expressão do seu aprendizado. Para nós também, só que nós usamos a brincadeira hoje no trabalho, então é uma brincadeira séria, como muitas vezes a gente fala. Mas se eu tirar esse brincar, esse lúdico, essa imaginação que é necessária, eu tiro também a criatividade. E o que também está dentro disso é a fobia. Como é que a fobia funciona? A fobia são sentimentos e características geradas pelo medo de criar. E elas vêm através de um conjunto de emoções, de memórias negativas, de sentimentos que são relacionados ao medo. Então, por exemplo, foram tendo várias experiências ruins na minha vida, até chegar um momento que eu fiquei com medo de fazer algo novo.
estou lá na escola, né, e sou um aluno aplicado, de repente o professor pergunta algo para mim, aí eu levanto a mão. Quando eu levanto a mão para poder responder ou né, alguma coisa assim, ou parece alguma coisa no quadro, eu fico em dúvida, eu levanto a mão, né, e os meus colegas começam, né, a me vaiar, a falar mal de mim, eu falo, oh, lá tá lá o nerd, né, o cabeção e tudo mais. E isso pode, de repente, de acordo com a minha percepção que já tenho naquele momento, né, da minha pessoa, de repente diminui a minha autoestima, e acaba que muitas das vezes me tira a oportunidade de aprendizado. Eu acabo retrocedendo, né, me introvertendo e não conseguindo gerar aqueles resultados, né, ou conseguir participar da forma que eu queria, ou expressar aquilo que eu quero. Então isso já está um exemplo simples que deve ter acontecido com a grande maioria das pessoas, né, e acaba que traz um problemaço, né, dentro da vida de um processo criativo. E pode ser, trazendo, por exemplo, também, vamos usar outros, né, a questão da relação com os pais. Às vezes tem pais que são muito sabotadores, tem pais que não incentivam, tem pais que quando a criança chega lá, papai, olha que coisa bacana, às vezes é uma bagunça de tinta, fala, não, mas que bagunça é essa? Nossa, você não dá conta de pintar, você não sabe nem desenhar, não, vem cá, você fez bagunça, você vai apanhar. Acaba também dentro desse processo levando a criança à fobia, né, para criar, a fobia criativa. Por quê? Porque quando você castra, até a palavra castração vem da psicanálise, né, então você tira a oportunidade da criança demonstrar, né, ou expressar aquilo que ela tem internamente através da arte, né, da arte da pintura, né, ou da arte da bagunça, né, então acaba tirando essa oportunidade da criança se desenvolver, né, ou desenvolver as características necessárias para ela poder ter a tranquilidade, ter a facilidade, né, de poder depois, na vida adulta, criar. Eu não estou dizendo, pessoal, que a criança que faz bagunça não pode receber castigo, tá? É uma coisa que vocês têm que pensar, porque às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Castigo deve ter, sim, mas existem momentos lúdicos, né, que é o brincar, que nós devemos participar com nossas crianças, e naqueles momentos a gente tem que reforçar os comportamentos que elas possuem. Às vezes a pintura não ficou tão bonita, mas, poxa, é a primeira tentativa dela, então vamos ajudá-la, né, dando um incentivo a ela, e assim ela pode estar cada vez ficando, né, cada vez melhor naquilo que ela está realizando. Outros bloqueios que são que surgem são a questão, né, do processo cognitivo, né? Então é uma questão mais também de conhecimento, buscar, a gente fala ampliação de consciência, né? Buscar experiências culturais diferentes. Muitas vezes a pessoa vive a mesmice, sabe? Todo dia a mesma coisa, e isso diminui o processo criativo. Quanto mais eu viajo, mais eu conheço pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, leituras diferentes, objetos artísticos, maneiras de viver, então assim, cidades, roteiros, né, até mudar de rua, né, toda vez que eu dou oportunidade de vivenciar algo diferente, isso me ajuda também a perder a fobia criativa e ter mais confiança em mim mesmo e assim poder criar mais dentro desse mundo. Ok? Vamos terminar esse nosso vídeo e nós voltamos na próxima com mais informações sobre a série Cérebros Inovadores 4.0. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.